Olá, 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 super boa noite, bora para mais uma live. Hoje vamos falar sobre reclamação. Quem nunca reclamou, que atire a primeira pedra. Seja bem-vinda, Dilmara. O tema da live hoje é o poder de parar de reclamar e assumir o controle da tua vida. Vou falar sobre isso hoje. Se você ainda não me conhece, meu nome é Silvana, meu apelido é Cissa Geller, sou psicóloga formada há quase 18 anos, 12 anos de consultório. Também sou sexóloga, então trabalho com autoestima, ansiedade, depressão, dentre outros temas, e também com a questão da sexualidade. Olha lá, a Dilmara tá dizendo que parou de reclamar. Isso é muito bom, isso é muito favorável. Ó, parabéns aí para você. Sejam todos bem-vindos. O poder de parar de reclamar e assumir o controle da sua vida. Eu vou falar um pouquinho sobre o tema e eu também vou aqui ler um trecho desse livro que eu separei para vocês. Esse livro aqui é fantástico. Se chama Pare de Reclamar e Concentre-se nas Coisas Boas. Esse livro, ele é maravilhoso. Parece que é de autoajuda, mas não é. Esse livro, ele é fantástico. As pessoas têm muito estigma, muita versão em livros que às vezes parecem ser de autoajuda, mas esse livro, ele é fantástico. Inclusive, tem pesquisas científicas falando sobre o quanto que reclamar atrapalha a tua vida, o quanto que reclamar influencia em seus comportamentos, nas suas escolhas. Olha que interessante. Será que você já imaginou, será que você já pensou sobre isso? Então, o que hoje eu quero falar? Sobre esse comportamento que suga a sua energia, que atrapalha as suas relações e derruba a sua autoestima. Então, quero falar muito sobre isso, o hábito de reclamar. Ele vai derrubar a sua autoestima, ele vai atrapalhar, tá? Nas suas relações e ele vai sugar a sua energia, porque você fica ali preso num círculo vicioso. Então, vamos falar sobre isso. Até o final dessa live, você vai entender por que você reclama tanto. E eu vou falar um pouco também do que faltou na infância. Eu gosto muito de trazer isso. O que faltou na nossa casa, na nossa infância, e o que a gente pode fazer a partir de agora, tendo essa consciência, tendo essa percepção. E também vou falar o quanto que você vai entender, o porquê tanto que você reclama, o que esse comportamento faz com a sua mente, porque tem um comportamento também que fica ali meio que preso, né? Cria-se um programa na sua cabeça e você acaba cada vez mais reclamando. E como você vai transformar essa reclamação em ação? Você vai sair dessa reclamação para se sentir mais leve, mais consciente, mais no controle da tua vida. É sobre isso que eu vou falar hoje, então fica comigo até o final. E aí me conta, né? Será que você se considera uma pessoa reclamona? Será que você reclama demais? Será que você nunca consegue, ou na grande maioria das vezes, consegue ver o lado bom, as coisas boas? Né? Então, como é que você olha para essa questão da reclamação? Será que você reclama o tempo todo? Será que você tá com óculos, eu falo com óculos escuro, que não consegue ver um dia de sol bonito, céu azul, e o tempo todo só tá reclamando e vendo coisas ruins? Será que esta pessoa é você? Se sim, fica comigo, que a gente vai falar muito sobre isso hoje, e a ideia aqui é te ajudar a entender o porquê você reclama tanto e por que as coisas nunca saem do seu jeito. Vamos entender isso? Então, o que eu quero falar dessa reclamação? A reclamação, né, o comportamento de reclamar, ele é sempre focado no que está faltando. E sempre, muitas vezes, a gente cria uma expectativa muito alta em relação às coisas. E como elas não acontecem, como a gente imaginou, como a gente esperava, o que acontece? A gente se frustra e a gente acaba reclamando. Eu vou te lembrar de um texto que eu gosto muito, que fala sobre essa época agora do Natal, que ele fala que ele sempre ficava decepcionado que os natais em família nunca eram aqueles natais das novelas, dos filmes, né, da TV, dos comerciais, e ele sempre ficava muito decepcionado, e ele deixava de curtir, de aproveitar o Natal em que todos estavam bem, com saúde, que tinha fartura em casa, que tinha as crianças correndo, as pessoas estavam ali alegres, mas ele deixava de curtir esse Natal verdadeiro para ficar chateado, frustrado com o Natal que ele não tinha da expectativa. E aí, quando ele entendeu isso, ele começou a curtir o Natal real e ele deu, né, um chega pra lá nessa expectativa que fazia com que ele ficasse entristecido, emburrecido, chateado, porque aquele Natal dos sonhos mágicos não acontecia.
Olha que interessante. Então, o reclamar é focar no que está faltando, no que está errado, no que não saiu como você queria, na sua expectativa. É uma tentativa de aliviar a frustração. Então, quando você reclama, você está tentando ali aliviar a sua frustração, porque aquilo que você imaginou não aconteceu como você queria, como você gostaria. E com o tempo, esse ato de reclamar, esse comportamento, ele vai virar um estilo mental. Você, muitas vezes, só vai enxergar mais problemas do que soluções. Você vai viver em alerta. Você vai sempre se sentir vítima, nunca as coisas são como você quer. E aí, isso vai fazer com que você perca energia, vai afetar a sua motivação. Você já vai para situações já frustrado, achando que nada vai estar bom, nada vai estar conforme você imagina ou conforme você quer. E aí isso vai afetar também quem está ao seu redor. Com certeza, o ato de reclamar vai fazer também com que as pessoas queiram se afastar de você, que elas não queiram ficar tão perto de você, porque é complicado você estar o tempo todo próximo de uma pessoa que só reclama, que só vê coisa ruim e nada está bom para ela. Então, reclamar em excesso também pode ser uma forma de autossabotagem emocional. Que, né, esse hábito de ficar reclamando, ele vai sempre focar no errado. Com certeza ele vai focar no errado, no que falta, no que te frustra. E segundo, né, o Will, que é o autor aqui desse livro, o que ele vai falar? Se torna um comportamento automático. Qual que é a minha percepção aqui no consultório? Às vezes os pacientes eles começam a perceber na terapia, né? A gente trabalha muito essa percepção de que eles vêm de uma família, eles vêm de um ambiente que só tinha reclamação. Ou às vezes um ambiente que nada estava contento. O tempo todo, tudo que as pessoas faziam ali naquele ambiente familiar tinha uma reclamação, tinha ali uma rusga, tinha um defeito, nunca estava bom. Então, muitas vezes, quando você vem de um lar que a grande maioria das pessoas só reclamam, você acaba também adquirindo esse comportamento. Você também começa a ver o mundo e as coisas da mesma forma. Você também começa a reclamar de tudo e nunca está contente. E aí, esse comportamento, quando ele entra no automático, quando ele é repetido por várias vezes, ele vai virar parte da sua vida, da sua linguagem, da sua identidade. Então, para você, vai ser normal, vai ser muito tranquilo, o tempo todo já tá procurando erro. Eu sempre falo isso, é como se você trabalhasse numa empresa de produção, não sei se vocês lembram lá das partes das placas, a placa-mãe de celular. Então, é como se você trabalhasse numa empresa de produção e você tivesse que conferir as placas-mães, tanto de celular, de computador, e o seu olhar ali é sempre procurar o erro. Se tinha alguma pecinha colocada errada. Então, a pessoa que reclama é como se ela fosse perito, como se ela fosse fiscal do erro, e ela fica o tempo todo ali olhando, analisando para ver se as coisas estão erradas. E geralmente é difícil você agradar essa pessoa, porque nada para ela está bom, ela nunca está satisfeita. E aí essa reclamação ela também vai entrar num ciclo negativo no nosso cérebro, na nossa cabeça. Quanto mais você reclama, mais você vai reclamar. Mais o cérebro vai buscar motivos para você reclamar. Ele vai ficar buscando, é o que eu falei, ele vai ficar checando aonde tem erro, aonde tem problema, aonde tem algo que você não está satisfeito. Mas você vai reforçar esse padrão. É como se você mantesse um comportamento, você mantém, na verdade, esse comportamento no automático. E aí você também vai ter uma drenagem muito grande emocional, porque você sempre vai se sentir insatisfeito. As coisas, elas nunca vão estar boas, elas nunca vão estar contentes de você, e você sempre vai achar ali uma rusguinha, você sempre vai achar um ponto para reclamar. Olha que coisa. Faz sentido para você aí esse olhar de que acaba se tornando automático e muitas vezes vem das nossas relações familiares e a gente acaba não percebendo que o ato de reclamar foi porque teve muitas pessoas na minha convivência que reclamavam o tempo todo ou porque tinha muita exigência. Eu nunca fazia nada que estava bom, eu sempre tinha que refazer várias vezes. Então a gente acaba ficando viciado, né? O nosso cérebro ele fica viciado no negativo, no errado, no ruim e com certeza em reclamar. Ele fica procurando lá coisas para que a gente possa reclamar.
E aí, por que será que a gente reclama tanto? Será que você já se questionou? Será que faz ideia para você o que acontece? Né? Quais são as coisas que acontecem para que a gente tenha esse comportamento, esse hábito, esse automático de tanto reclamar? A gente vai dizer que a gente vai aprender isso desde cedo no ambiente familiar. Eu já falei isso aqui e vou repetir ao longo dessa live várias vezes. Porque muitas vezes também reclamar dá uma falsa sensação de que você está desabafando, de que você está resolvendo, que você está aliviando aquela frustração. Então, dá uma falsa sensação e aí o que acontece? Você reclama. E também, muitas vezes, para evitar encarar as responsabilidades ou para evitar encarar que às vezes você errou e as coisas não foram realmente feitas como deveriam ter sido. E muitas vezes a gente acaba reclamando tanto porque combina com a nossa baixa autoestima. Quando a pessoa duvida de si mesmo, quando o mundo parece injusto demais. Essa palavra de justiça é muito complicada, né? Às vezes o que é justiça para mim não é para você. Então, muitas vezes você vai achar que o mundo não é justo, que o mundo não te ajuda, que o mundo não te acolhe, e você acaba ali reclamando, e também tem a ver aí com a baixa autoestima. Como você não se valoriza, como você não se enxerga, como você não se respeita, você acaba sempre reclamando. Então a autoestima ela tá aí interligada com esse comportamento, com esse hábito e com esse vício de reclamar, com certeza. E muitas vezes você vai ter uma atenção automática no negativo, né? É aquela história, acontecem coisas boas e coisas ruins para todo mundo o tempo todo. O tempo todo. Mas muitas vezes a gente vira as costas para as coisas boas e a gente só consegue olhar para as coisas ruins. Então isso é dar o foco para o negativo, é deixar o nosso cérebro no automático para reclamar. Olha que coisa. E aí ele fica meio que programado mesmo para sempre notar problemas, para sempre sobreviver. E isso é uma forma de sabotagem emocional. E o quanto é difícil conviver com pessoas que só reclamam. Muitas vezes as pessoas que só reclamam o tempo todo são pessoas mais solitárias, né, mais sozinhas, que têm poucos amigos, porque as pessoas elas não aguentam ficar próximo dessas pessoas, porque é difícil, nada está bom. Eu sempre falo, você pode se pintar de ouro, você pode fazer um castelo todo dourado e não vai estar bom para a pessoa. Olha que coisa. E não vai dar certo, e aí você faz de tudo para agradar e você se frustra porque você nunca consegue agradar o outro. Mas o problema não é você, o problema é o outro, que ele está sempre olhando o que falta, sempre o negativo. Ele está viciado e acostumado a buscar o erro. E aí ele não consegue ver as coisas boas da vida, ele não consegue olhar que às vezes mesmo diante de coisas ruins, de tragédias, de situações ruins, existem e tem coisas boas. E sempre a situação ela é neutra. Eu é que vou reagir de determinada forma, né? Boa ou ruim. Eu é que vou dar o tom se a situação é boa ou ruim. É a forma com que eu reajo à situação, né? E aí também porque muitas vezes você, ao reclamar, você vai ter uma descarga rápida de tensão. Reclamar alivia, mas só por um segundo. Depois piora. E muitas vezes o ato de reclamar, tem até algumas pesquisas que falam que o ato de reclamar faz com que você acabe engordando. Porque que reclamar engorda? Eu tenho até um texto sobre isso no meu site, no meu blog. Se vocês quiserem ler, fiquem à vontade, www.cissageller.com.br. E é o texto que fala sobre isso, que reclamar engorda. Por quê? Quanto mais você reclama, você está disparando para o teu organismo mais cortisol. E o excesso de cortisol vai gerar estresse e com certeza você vai engordar. Então reclamar nunca é saudável, tá? Nunca é saudável. E também porque você teve aí um padrão aprendido da infância. E isso é muito normal. A gente aprende por comportamentos que a gente observa, não é o que os nossos pais falam, é o que eles fazem na nossa frente. Então, se você teve família que era muito crítica, muito negativa, que só dava atenção pro erro e reforçava o quê? O hábito de reclamar. Se você nunca acertava e sempre tinha uma crítica, você com certeza cresceu mais crítico. Até porque foram muito críticos com você. Então, o quanto que eu vou falar, o nosso aprendizado da infância interfere aqui na nossa vida adulta e muitas vezes a gente nem faz ideia, nem percebe. E também o ato de reclamar, ele é um vício químico.
né? Então, o que acontece? Inclusive aqui no livro, né? Se você não leu ainda esse livro, leia. Esse livro, ele é maravilhoso, né? Pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas. Eu vou falar um pouquinho sobre ele e vou ler uma frase que eu separei aqui. O que ele explica aqui nesse livro? Que quando a gente reclama, a gente libera pequenas doses de hormônios que vão virar a recompensa, mesmo sendo negativo. Olha que coisa. Então o ato de reclamar vai liberar. O que acontece? Esse livro, ele pegou uma pesquisa científica sobre essa questão, né, do quanto que faz mal a gente reclamar o tempo todo. E aí ele criou uma meta para as pessoas, né? Qual que era a meta? Ficar 21 dias consecutivos sem reclamar. E o que as pessoas faziam? Eu não tenho aqui, mas é como se elas colocassem aqui uma borrachinha e toda vez que elas reclamassem, elas tinham que dar uma borrachada, né? Apertar aqui ou dar uma beliscada e trocar essa pulseira de lado. Então tem várias técnicas aí. Ou você coloca uma borrachinha para você apertar e você fala, puxa, reclamei. Ou você troca a pulseira de lado. Se a pulseira ficar 21 dias no mesmo lado sem que você troque, é porque você não reclamou. E o quanto que é difícil, quando você nem se deu conta, você já tá lá reclamando, né? Então, é difícil. Então, as pessoas achavam que, nossa, 21 dias ia ser super tranquilo. Vou ser tranquila, vou conseguir ficar 21 dias sem reclamar. Só que não. Às vezes as pessoas levavam de 3, 4, 5 meses para manter 21 dias sem reclamar. O quanto que a gente faz isso muitas vezes sem perceber. Tá tão enraizado na nossa infância, na nossa vida, ou pelas pessoas que a gente convive, que a gente acaba reclamando sem perceber. E aí também tem uma questão de interpretação emocional. O que seria isso? Aqui a gente vai acreditar que reclamar resolve, só que reclamar não resolve. Se reclamar resolvesse, quantas coisas seriam diferentes na sua vida? Para aí para pensar todas as vezes que você reclamou por algo. O fato de você reclamar resolveu o problema? Às vezes piora, que você acaba ficando mais cego, você fica mais nervoso, irritado. E aí não resolve o problema. Reclamar, ele vai te desorganizar, porque você vai ficar tenso, você vai ficar nervoso. Então reclamar não é interessante. Reclamar não te fortalece. Né? O que fortalece você? Assumir a responsabilidade emocional, perceber que você está reclamando e mudar o pensamento, mudar a fala, olhar e buscar algo positivo naquela situação. Sempre tem. Sempre vai ter coisas boas e coisas ruins em todas as situações. Para onde eu olho mais, para onde eu foco, para onde eu dou mais ênfase, é que vai fazer aí a grande diferença. O que fortalece você, o que fortalece a sua autoestima, o que fortalece você a parar de reclamar, identificar as suas necessidades. Muitas vezes eu reclamo porque uma necessidade minha não está sendo atendida. Mas será que eu verbalizei essa necessidade? Será que eu falei? Será que eu disse? Será que eu deixei claro? Será que eu fui assertivo dizendo que aquilo era importante para mim? Muitas vezes não. Muitas vezes você quer que o outro adivinhe o que você quer. E aí, como ele não adivinha, ele vai fazer o que ele acha que é certo. E aí você vai reclamar. Então eu preciso verbalizar o que é importante para mim, o que está incomodando, o que eu quero, o que eu não quero. E aí eu preciso identificar quais são as minhas necessidades, para que eu possa verbalizar, para que eu possa falar sobre isso. O que fortalece também, né, e enfraquece o comportamento de reclamar é pedir de forma madura. Às vezes, na hora da raiva, do nervoso, da ansiedade, você acaba falando para as pessoas de uma forma mais agressiva e muitas vezes nem deixando claro o que você quer. A Diomara está dizendo que ela sempre se pergunta onde pode melhorar. Sim, todas as vezes que você reclamar, olha para o lado e veja uma coisa positiva. É difícil no começo, mas é possível. Eu sempre falo muito isso no processo de terapia para os pacientes. Não é um processo fácil, porque a gente está ali cutucando uma ferida inflamada. A gente precisa limpar essa ferida para que ela cicatrize. Então, não é fácil, mas é possível. Então, todas as vezes que você entender que eu estou reclamando, eu preciso buscar algo positivo. E a partir do momento que você começa a fazer esse exercício, esse movimento, vai ficar cada vez mais difícil você reclamar. E mais fácil você olhar as coisas boas da vida. É agir no que depende de você. Então, quando você reclama, você precisa entender que para você fortalecer, né, o comportamento de ser assertivo,
E enfraquecer essa reclamação é agir no que depende de você. Se depende de você, resolve. Esse exemplo aqui, para quem me conhece, tá careca de saber, de ouvir, mas eu gosto muito desse exemplo. Você gastou o dobro no seu cartão de crédito do que você ganha. Você ganha 5, você gastou 10. O que você deve fazer? Você vai reclamar do governo, você vai reclamar do juros, você vai reclamar do banco, da operadora do cartão, você vai limpar a casa, você vai fazer 1000 coisas. Isso vai resolver seu problema? Não, você vai continuar reclamando, continuar gastando, inclusive. Né, para aliviar a chateação, você vai continuar gastando. E o que você precisa, o que é agir nesse caso, no que depende de você? Ligar na operadora, cancelar o cartão, parar de gastar, renegociar, fazer um empréstimo, entender que você chegou no teu limite, você gastou mais do que você tem, que você vai ter problemas e dificuldades se você continuar nesse ritmo. Então, agir no que depende de você é isso. Se depende de mim, faça. Não fique esperando que o outro faça algo que depende de você e não fique ali reclamando. Para pensar sobre isso. Outra coisa é soltar o que não depende de você. Se você está reclamando de algo que não depende de você, tá errado. O exemplo que eu vou dar aqui, esse exemplo também os pacientes conhecem bastante, tá? Eu adoro essa historinha aqui que eu vou contar para vocês. Adoro essa história. Imagine que a sua avó querida passou um mês no hospital com pneumonia. E isso desestabilizou a família. Porque todo mundo teve que fazer a agenda, todo mundo teve que ficar com ela no hospital assim. Virou aquele caos. Todo mundo teve que despender da sua própria vida, das suas coisas, para ir cuidar da avó no hospital, porque ela ficou internada 30 dias. E aí você tem o costume de sempre jantar com a sua avó. E aí quando você chega lá, ela está de pé no chão, lavando o quintal de noite. E aí você, pô, vó, fala sério, desse jeito você vai pro hospital, todo mundo vai ter que ficar de novo, né? Perder trabalho, dia de trabalho, aquela bagunça toda pra cuidar de você, e aí vira uma briga. A avó fica brava com você, porque ela quer lavar o quintal, ela quer ficar com o pé no chão, o pé dela, você não tem que se meter na vida dela, brava. E isso acontece a semana toda, todos os dias que você vai lá jantar com ela, ela de pé no chão, depois de uma internação de pneumonia, ela de pé no chão, lavando o quintal à noite, nessas noites mais friazinhas, e você fica bravo. Até que chega um dia que, em vez de você reclamar que ela tá com o pé no chão, de você dizer isso pra ela, você olha, diz boa noite, começa a conversar com ela de outras coisas e vai jantar. Você finge que não está vendo o pé dela molhado à noite, ela descalço. E aí quando você solta o que não depende de você, quando você entende que ela quer lavar à noite, ela quer molhar o pé, ela não tá nem aí se ela vai pegar pneumonia de novo e se isso vai virar um caos na família. Quando você entende que isso não depende de você e que ela precisa ter essa consciência, quando você solta o que não depende de você, você para de reclamar. E aí você entende que o que vai fortalecer, né, o comportamento de você parar de reclamar é assumir a responsabilidade, identificar as suas necessidades e verbalizá-las, pedir de forma madura, assertiva, agir no que depende de você e soltar o que não depende. Isso vai te ajudar muito a parar de reclamar. Quando você para de reclamar, você tira o foco do que falta e você coloca na capacidade. O que eu posso fazer de diferente? Se as coisas não estão como eu quero, se as coisas não estão caminhando como eu espero, o que eu posso fazer para que as coisas sejam mais interessantes? Para que eu consiga ver mais coisas boas nas coisas. Então, quando você para de reclamar e você para de focar no que falta, você vai elevar a sua autoestima, você vai aumentar a sua autoestima. Porque que ela é construída toda vez que você se vê capaz de agir, não de reclamar. Reclamar não resolve o problema. Se reclamar resolvesse o problema, quantas coisas já teriam sido resolvidas na sua vida? E não foram. Agir resolve o problema. Entender qual é o problema, buscar a saída, a solução e mão na massa. E isso faz toda a diferença. Eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos, tá? Tanto na vida pessoal como na vida profissional. Por exemplo, que as pessoas me perguntam bastante, que eu trabalho bastante também aqui no consultório. Relacionamento amoroso. A pessoa reclama que a parceira não faz as coisas do jeito dele, mas não comunica da forma certa, clara.
E aí vira um ciclo, reclama, nada muda, reclama mais, continua não mudando, brigam, ficam mais distantes, cria uma distância emocional. O que eu preciso entender? Eu preciso entender qual é a minha necessidade. E eu preciso comunicar isso com clareza, com assertividade, sem ataque. Então, quando você reclama do comportamento do outro, que aquilo te irrita, te incomoda, seja lá o que for, mas você não comunica para ele de uma forma clara, sem invalidar o outro, o que você está fazendo? Você está criando distanciamento, você só está criando reclamação, você não está buscando resolver. Existe aquela frase, né? Tem pessoas que só querem reclamar, elas não querem resolver. Você dá ali 200 soluções, ela não consegue agir. Ela não consegue ser responsável sobre aquela situação, ela não consegue agir, porque na verdade ela só quer jogar para fora, porque alivia, mas é um alívio muito rápido. E não funciona. Não funciona em nada. O que acontece também? Né? Por exemplo, quando você tem uma questão aí de corpo, imagem corporal, isso acontece muito, principalmente em tempos de rede social, que as pessoas se comparam o tempo todo, essa vida fantástica que as pessoas postam, e não é bem assim, né? A realidade é bem outra. Quando você reclama do seu corpo, do seu cabelo, da pele, da sua saúde, e você não age, isso mantém você presa a essa sensação de inadequação, e impede a sua autoestima de elevar, de crescer, de ser melhor. O que você precisa entender? Você precisa começar a observar, a agradecer, a escolher ações reais, não o desânimo. Quando as pessoas falam assim pra mim, eu não estou emagrecendo, sei lá, eu engordei 10 quilos nos últimos 5 anos e não estou emagrecendo. E aí eu pergunto, o que você está fazendo? Nada. Não estou fazendo atividade física, não estou fazendo um tratamento com nutricionista, não estou fazendo exames médicos para ver se tem alguma outra questão. Tá, então se você não está fazendo nada, qual é a chance de você emagrecer e de você voltar a ter menos 10 quilos? É zero, é nenhuma, você só está reclamando. Você está reclamando que você ganhou 10 quilos nos últimos 5 anos, mas você não está fazendo nada para mudar. Então, o que muda uma reclamação? Agir. Eu preciso entender qual é o meu problema, qual é a minha dificuldade e agir sobre ele. Aí você para de reclamar e eleva a sua autoestima. Faz sentido isso? Faz sentido, gente? Vou dizer aqui da rotina de casa. Quem que nunca briga por conta da bagunça da casa? Aí você reclama por causa da bagunça, você reclama do tempo curto, você reclama do cansaço, você reclama que ninguém organiza nada, que tudo fica nas suas costas. O que acontece? Por que você está reclamando tanto e não está agindo no problema? Porque você não consegue se organizar, você não consegue dar prioridade, e prioridade é sem S, porque quando é prioridades, já perdeu a prioridade, tá? Então, quando você tem muitas prioridades, você não tem prioridade nenhuma, você tem muita coisa, não tem prioridade nenhuma. Você não delega, você não coloca limites, você às vezes abraça tudo, você quer fazer tudo sozinho, você quer ter controle de tudo. E aí você reclama porque a casa tá bagunçada, você reclama porque as pessoas deixam o sapato na sala, mas não tem regra. Aí o que você faz? A pessoa deixa o sapato na sala, você vai lá e guarda o sapato. Quando que essa pessoa vai entender que o lugar do sapato não é na sala? Você tá mantendo esse comportamento, tanto do outro como o seu de reclamar. Então, quando você não delega, quando você não age sobre aquela situação da reclamação, você está cada vez mais se sobrecarregando e se mantendo nesse ciclo aqui de reclamação. Faz sentido isso? A Gabi está dizendo que faz muito sentido. É isso. Então, muitas vezes você reclama que a rotina da casa é pesada, mas você não senta com todos para dividir as tarefas e responsabilidades. Você faz, mesmo dividindo, muitas vezes você faz pelo outro o que ele deveria fazer, ou muitas vezes você simplesmente não delega, abraça tudo e vive reclamando. Você não quer resolver o problema do seu cansaço e da bagunça, você simplesmente quer continuar reclamando, porque se você quisesse resolver, você estaria agindo. E sim, agir é difícil. As pessoas pensam demais, as pessoas planejam demais, mas quando chega na ação, aí é que a coisa trava. Por isso que muitas vezes você precisa ter esse entendimento. Se eu estou muitas vezes parado no mesmo movimento, na mesma situação, eu preciso de uma ajuda profissional. Eu preciso sim de psicoterapia, porque eu não estou conseguindo agir na minha vida. E tenho que entender esse bloqueio. O que está me bloqueando? Por que será que eu não estou conseguindo agir na minha vida?
Por que será que eu não estou conseguindo entender qual é a saída ou a solução? Eu estou aqui presa no ciclo da reclamação. A psicoterapia com certeza vai te ajudar a te dar esse entendimento. E aí vamos pensar na questão da vida profissional. Quando você tem colegas de trabalho, você reclama que o colega não faz, ele não colabora, ele sempre chega atrasado, ele sempre entrega os trabalhos atrasados. Mas você nunca chama ele para conversar. Esse assunto nunca é debatido. Esse assunto às vezes não é dito para o chefe. Eu me lembro que uma vez eu trabalhava no banco e houve um incômodo muito grande de um funcionário que tinha privilégios e ele meio que batia no peito para jogar esses privilégios, né? Então, o fato dele ter privilégios e a forma com que ele tratava os outros era uma forma snob, arrogante, não era legal. E isso começou a incomodar a equipe toda. E a equipe chamou os chefes para falar, olha gente, o comportamento do fulano não é legal. Ele humilha, ele é arrogante, ele é metido, porque ele tem um benefício, porque ele tem uma vantagem aí, ele acha que ele tem que zoar as outras pessoas. Então, quando você tem um colega que está atrapalhando a equipe, você precisa chamar esse colega para conversar ou falar isso para sua gestão. Não dá para você só ficar reclamando. Só reclamar vai atrapalhar tanto você como profissional, porque você vai ficar nessa insatisfação, você vai criar ranço, você vai ficar com raiva dessa pessoa, aí você vai querer mudar de trabalho. E às vezes é ter um trabalho legal. O problema não é o outro, é você que assume reclamar o tempo todo e não fazer nada. Reclamar não resolve o problema. Lembra disso? Reclamar não resolve o problema. Eu preciso sentar com o outro, conversar para alinhar quais podem ser aí as possíveis soluções e melhora. Ou quando você tem uma questão profissional de gestão de tempo. Reclamar que não dá tempo, que você não tem tempo para nada, que está sempre corrido. Esquece. Se você continuar com essas mesmas escolhas, sem agenda, se você não tem uma agenda de papel, uma agenda online, um planner semanal, se você não tem uma forma de se organizar, e você fala que você está sempre correndo, sempre aquela coisa, né? Parece cachorro correndo atrás do rabo, você está errado. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Algumas pessoas perdem 2, 3 horas, 4 horas no trânsito. Se você não tem uma agenda, se você não tem prioridade, se você não tem foco, se você não tem organização, reclamar vai virar uma desculpa, que você nunca tem tempo. E você vai continuar sem tempo, porque você não faz nada para mudar. E sim, fazer algo para mudar é difícil. Por isso que muitas vezes eu preciso ter entendimento que sozinho eu não estou dando conta. A minha vida não sai do lugar. E quando a gente fala de criar rotina, às vezes as pessoas pensam que vai vir para o consultório, para terapia, e a gente vai fazer uma rotina de segunda a domingo, e essa pessoa vai acordar magicamente na segunda-feira. Olha que coisa. Ela vai acordar magicamente na segunda-feira, a gente fez a rotina dela e ela vai seguir. Não funciona assim. É todo um trabalho muito por trás, mas complexo. A gente vai trabalhar algumas pequenas rotinas, a gente vai começar com coisas simples, básicas, com pequenas mudanças. A partir do momento que aquilo fica mais orgânico, aquilo se torna de fato um hábito bom, positivo, aí a gente coloca na rotina. Não dá pra você fazer uma rotina de segunda a domingo e você falar, segunda-feira eu vou seguir isso. Não vai seguir. Você vai continuar reclamando. Então, quando você reclama da falta de tempo, provavelmente você não tem organização, você não segue uma agenda, você não faz anotações e você segue reclamando. Então comece aí a pensar sobre isso. O que é importante, o que você prioriza, qual vai ser a agenda que você vai usar, é de papel, é planner mensal, é planner anual, é semanal, é o Google. Eu gosto muito da agenda do Google, então eu faço toda a parte tanto do consultório como da minha vida pessoal na agenda do Google. Não vivo mais sem ela. Por que os dois estão juntos? Porque às vezes, quando eu tinha agendas separadas, eu marcava uma coisa no profissional e marcava às vezes na mesma data, no mesmo dia, no pessoal, e aí não dava. Então eu preciso ter um olhar de uma única agenda para eu saber quando eu posso ou não posso marcar compromissos e tudo mais. Eu tenho algumas organizações que me ajudam, né? Então eu tenho dias específicos da semana para fazer coisas específicas. Se você não se organiza e se você está reclamando de falta de tempo, o problema não é a falta de tempo. Você não vai conseguir esticar o tempo. Você pode ter
48 horas, você vai continuar tendo problema de falta de tempo. Outro exemplo, paciente que fala assim, ai, eu chego atrasado por causa do horário. Esse horário é muito cedo, esse horário é muito ruim, esse horário... Aí a pessoa sempre chega atrasada. Aí você muda ela de horário e ela continua chegando atrasado. O problema era o horário? Não. Tem pessoas que acordam super cedo para se atrasar. Elas se perdem no celular, elas se perdem que elas não têm horário, né? Não estão percebendo que o horário está passando, que horas são. Então, eu preciso mudar alguns comportamentos em mim. Mas para isso eu preciso saber quais comportamentos me incomodam. Por que eu estou reclamando tanto? Anota aí para vocês. Tarefa para vocês que estão me seguindo, que vocês estão me ouvindo. Qual foi a minha reclamação de hoje? Houve alguma situação, pelo menos uma, em que você reclamou? Se houve, o que você poderia fazer diferente? Ah, eu reclamei, sei lá, porque a água estava quente. O que eu poderia ter feito de diferente? Tomado a água quente mesmo? Ter buscado uma água gelada? O que eu poderia ter feito de diferente? Então, comece a observar o seu dia a partir de agora. O que eu estou reclamando? E o que eu posso fazer diferente diante dessa reclamação que eu estou fazendo? Pensa aí sobre isso. E vamos pensar também a questão do reconhecimento profissional. Reclamar que ninguém vê o seu esforço, que ninguém vê o seu trabalho. Mas também não dá satisfação de resultados, não mostrar o seu potencial, não deixar isso claro. Então, se você sempre trabalha ali escondido, não, eu não quero ganhar holofote. Mas também, se você não é visto, você não é lembrado. Pensa sobre isso. Se você não pedir feedback, gente, feedback, quando eu trabalhava na RH, cursos que eu fiz aí ao longo da vida, feedback é algo quase que diário, é igual tomar água. Se você não pergunta para o teu chefe o que você tem que fazer de mudança, comportamentos, de estudos, de conhecimentos, de desenvolvimento para subir de cargo, como é que você vai subir de cargo? Você vai esperar a vaga surgir magicamente e aí você vai ficar frustrado porque a vaga não vai ser sua, porque talvez você não vai estar preparado para essa vaga. Eu sempre que eu quero uma promoção, eu preciso perguntar para o meu chefe o que eu preciso fazer no próximo semestre, no próximo ano, para ganhar um cargo melhor. Eu preciso ter esse olhar. E aí vamos pensar assim, mas eu sou profissional liberal. Sim, eu sou profissional liberal. Eu sempre estou lendo, eu sempre estou buscando cursos. Tem uma lista de cursos imensa que eu gostaria de fazer. Se tivesse tempo e mais dinheiro, com certeza eu faria muitos cursos. E já fiz muitos cursos. Então, o que você está fazendo para se desenvolver? Reclamar que você ganha um salário ruim, que você faz mais do mesmo, mas você também não faz nenhuma mudança, aí fica difícil. Você precisa também mostrar o seu valor, o seu conhecimento, o seu desenvolvimento, as suas habilidades. Mas eu não tenho que mostrar, ele tem que ver. O outro não tem bola de cristal. Lembra disso. Eu preciso verbalizar. E se você tem uma vontade de ser coordenador, gerente, sei lá o quê, você precisa deixar isso claro, inclusive fazer cursos compatíveis com esses cargos, para que assim que surja a vaga, você tenha a chance de fazer aí a entrevista. E que você diga isso para o teu chefe, que você tem chance, que você quer galgar e que você está percorrendo esse caminho. Entende isso? Faz sentido? Então, a pessoa, ela espera que o outro adivinhe, que o outro tenha bola de cristal. Não, gente! A gente não tá nesse nível de desenvolvimento humano. Eu preciso verbalizar, é uma palavra que eu falo muito no consultório. Eu preciso falar, eu preciso dizer. Se você não diz quais são as suas intenções profissionais, não tem como o outro saber. Ou, vou dizer uma outra coisa, eu escuto isso também com frequência. A pessoa está há mais de 5 anos esperando uma promoção que não vem. Deus e o mundo já foi promovido na empresa e aquela pessoa não. E ela já falou pro chefe, ela já fez curso, ela já fez um monte de coisa e essa promoção não vem. Gente, pego o meu banquinho e saio de fininho. É currículo LinkedIn, atualizar currículo, fazer entrevistas. Se você percebe, não adianta você ficar reclamando que você está há 5 anos esperando uma promoção que ela não vem. Poxa, vamos mudar, né? O que é mudar? Fazer currículo, olhar o LinkedIn, fazer entrevistas, se desenvolver para fazer entrevistas. Eu faço muito esse trabalho também no consultório, de
extrair o melhor seu para que na hora da entrevista você esteja seguro para falar, que você consiga se vender, porque a entrevista é uma venda. Então, se você está reclamando que você não tem promoção e você não faz nada para mudar isso, esquece. Essa reclamação vai virar só um hábito que nada vai acontecer, nada vai mudar. Então, você precisa comunicar as suas entregas, você precisa pedir feedback, você precisa se posicionar e você precisa entender quais são os cursos que você precisa fazer na sua área para subir de cargo. Ou até para ser melhor ainda do que você já é hoje, do que você já faz hoje. Então, você precisa ter esse olhar. O que você precisa entender? Reclamar, ele se torna um comportamento emocional automático. A gente fica no automático. É muito engraçado. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Você já saiu de casa preocupado com algo, com 1000 coisas, às vezes até com a mão cheia, e você desligou o ferro de passar, e aí quando você chegou lá, você se questiona, será que eu desliguei o ferro? Por que isso acontece? Porque você desligou o ferro no automático, você não estava prestando atenção na ação. E aí, quando vem na sua cabeça, você não tem o registro, você não tem o registro de você olhando, fazendo a ação. E aí você se questiona e você fica com dúvida. Será que eu desliguei o ferro? Por que isso acontece? Porque você está no automático. Quando a gente está fazendo as coisas no automático, a gente não pensa, a gente não processa. Então, o reclamar, muitas vezes, ele cai nesse comportamento emocional automático. Ele cria um circuito no nosso cérebro. Quanto mais você reclama, mais você vai procurar motivos para reclamar. Você está reforçando cada vez mais o comportamento de reclamar. E aí você precisa fazer o contrário. Observar coisas boas, mesmo diante de situações ruins. Mesmo. Tem várias histórias de situações ruins que aconteceram e aquilo foi a guinada na vida da pessoa. Olha que coisa. Você precisa entender que você precisa parar com comparação constante. Isso é um sintoma de baixa autoestima, isso é um comportamento de baixa autoestima. A comparação, ela é sempre injusta. A única comparação saudável é você se comparar o que você é hoje em relação a ontem. Qual foi as suas melhorias nos últimos 1 ano, 2 anos, 3 anos? Essa é uma comparação ok. Mas quando você se compara com outro, você sempre vai reclamar. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Você precisa entender que se você tá sempre nessa sensação de injustiça, vai te manter no comportamento de reclamar. E injustiça é aquilo que eu falei. Às vezes o que é justiça para você não é justiça para mim. Se você teve algum parente, né, que foi morto de repente, sei lá, em um acidente, e você recebe uma indenização boa, né, financeira, e aí essa pessoa foi presa, te pagou a indenização, você fala, justiça foi feita, mas o seu parente que você amava tanto não voltou. Será que de fato a justiça foi feita? Então, a justiça é uma palavra muito complexa. Às vezes o que é justiça para um não é justiça para outro. Então, se você sempre tem a sensação de que você está injustiçado e você sempre se mantém na reclamação, não é um bom comportamento, não é um bom olhar. A questão do vitimismo também tem a ver com comportamentos, com sintomas aí de baixa autoestima. Se você nunca é responsável pelas coisas que te acontecem, você se coloca no lugar de vítima. Ai, ai, ai. E você vai continuar sendo vítima. Ó céus, ó vidas, ninguém me ama, ninguém me quer. É isso que vai acontecer com você. Então, quando você percebe que você tem dificuldade de agir, planejo demais, organizo demais, mas na hora da ação, ou você, procrastina, amanhã eu vou, depois eu vejo, não funciona. Vou fazer agora. A dieta vou começar na segunda. Na segunda eu vou pra academia. Não, vou agora. Eu preciso resolver isso agora. Ação. Ação diminui a reclamação. Entendeu? O que diminui a reclamação? Você dizer a sua insatisfação. Por que você está reclamando? O que tem que está errado? Eu preciso dizer, verbalizar. O que o outro está fazendo que não é legal, que me incomoda? Eu preciso verbalizar. Ele não vai adivinhar, ele não tem bola de cristal. Então, todas as vezes que você tem dificuldade de ação, você vai aí minar a sua autoestima. Porque você fica paralisado ali, só reclamando, reforçando a reclamação o tempo todo. Então, quando você interrompe esse padrão e se questiona e se pergunta, qual é a parte que depende de mim? O que eu posso fazer para resolver esse incômodo, essa frustração, essa reclamação? Aí você começa a mudar.
Aí a coisa começa a mudar de figura. Você vai tirar a energia do problema e você vai devolver para si mesma. Você vai parar de reclamar e começar a agir. Reclamar não te fortalece, não resolve o problema. O que te fortalece é agir, entender qual é o problema, qual é a dificuldade e o que eu preciso fazer e mão na massa. Isso vai construir a sua autoestima. Quando você se vê capaz de se movimentar e quando você vê capaz de movimentar a sua própria vida e de entender que a sua própria vida está ali fluindo. Então, reclamar não resolve o problema. O que resolve o problema é agir. Ação. Ação diária. Você entender que ficar planejando ou ficar esperando, né? Muitas vezes as pessoas ficam esperando os problemas resolver. Que é a minha filosofia bem antiga da feridinha. Era só uma feridinha, pomada e antibiótico resolvia, porque estava inflamada, infeccionada. Você não foi ao médico, você fala, feridinha de nada, depois se resolve. 6 meses depois tem que amputar o braço porque a infecção subiu. E você não resolveu. E ficou pior. Então, quando você tem um problema, você precisa resolver. Ficar reclamando do problema não te ajuda, não fortalece a sua autoestima. E aí, o que faltou na nossa infância? Né? O que será que teve, que faltou na sua infância para que você acabou se tornando aí um adulto reclamão? Faltou validação emocional. Quando a criança sente que algo ela sente que algo que ninguém acolhe, que ninguém escuta, ela aprende que ela precisa gritar. E o desconforto que ela sente, ela entende que ela precisa gritar para ser percebida, para ser ouvida. Então só funciona no grito. E aí o que acontece? É um adulto que vira reclamão, que só reclama, e muitas vezes é um adulto que acha que vai ganhar tudo no grito. Ou no tapa, ou na violência, ou na agressão. Se eu não reclamar, ninguém liga. Ninguém me percebe, ninguém vê. Então, provavelmente, se você teve na infância uma não validação emocional, se você só era ouvido, acolhido quando você gritava, você vai levar isso para sua vida adulta. Outra coisa, se faltou na tua infância, escuta verdadeira. Crianças que foram interrompidas, silenciadas, ignoradas, elas não aprenderam a expressar a necessidade delas. E aí, o que acontece? Reclamar vai virar uma forma distorcida de pedir atenção. Então, muitas vezes a criança, ela cresce entendendo que para ela ter atenção, ela precisa reclamar. Algo precisa estar ruim. Olha o que acontece. São coisas que parecem até bobas na nossa infância, mas a gente leva isso para a nossa vida adulta. Ou muitas vezes também faltou na sua infância uma orientação sobre limites e responsabilidade. Se ninguém te ensinou a lidar com a frustração, você vai crescer sentindo que o mundo te deve algo. E aí você vai reclamar, porque reclamar vira o quê? Uma estratégia para lidar com o incômodo. Ou reclamar também pode ser uma estratégia para você conseguir o que você não tem, o que você está querendo e não está conseguindo. E aí, em vez de você agir, de você ir lá mão na massa, você vai reclamar para que as coisas sejam como você espera. Olha que coisa. Será que você imaginava que tudo isso faltou na sua infância? Tem mais coisas aí, né? O ambiente familiar e crítico. Eu já falei bastante disso hoje. Quando você cresce numa casa que era cheia de queixas, de críticas, de comparação, de vitimismo, de pessimismo, o que essa criança aprende? Que isso é natural, que isso é normal. E aí ela aprende a se comunicar dessa forma, fazendo o quê? Copiando esse modelo, reclamando, se comparando, sendo vítima, gritando, pedindo atenção. Olha que coisa. Ou também pode ter faltado um afeto consistente. E o que é esse afeto consistente? Aquele afeto que gera segurança. Quando você aprende que só é vista quando algo está errado, né? Então, às vezes, a criança ela precisava errar para ela ser notada, porque se ela fazia algo certo, algo correto, ou que tinha que ser feito, ninguém notava essa criança. E aí ela entende que reclamar é algo bom, porque eu vou ser notada, eu vou ser vista, eu vou ser querida. Só que não, tá tudo errado. Ou quando você entende que reclamar é um reforço. Como é que é isso? Quando você reclamava e alguém corria para resolver, para você não ter problema. E aí o que você aprende? Que reclamar funciona. Quando eu reclamo, as pessoas agem, né? É aquele padrão de as pessoas falam assim, só funciona quando eu reclamo.
Você já ouviu essa frase aí? Sim ou não? Esta pessoa cresceu num ambiente que muitas vezes precisava reclamar muito para que algo acontecesse. E em relação também, o que faltou às vezes foi o respeito pelas necessidades, quando a criança ela não tem as suas necessidades, tanto físicas como emocionais, reconhecidas. Então ela vai crescer com essa sensação de que ela precisa impressionar, ela precisa insistir, ela precisa pressionar, ela precisa reclamar, porque aí vira uma linguagem. Olha que coisa, né? Aonde a gente chega com essa questão, né? Vocês faziam ideia de que reclamar acaba se tornando automático e acaba muitas vezes sendo um aprendizado na nossa infância, que a gente não faz ideia e muitas vezes a gente acredita, porque é uma crença, de que as coisas só funcionam se eu reclamar? Olha que interessante. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de verbalizar, de dizer o que está errado e o que pode ser mudado, inclusive o que ela também pode fazer para mudar. Algumas vezes vai depender do outro. E aí vai depender se o outro também quer mudar, porque às vezes aquilo que você está reclamando não incomoda o outro, mas te incomoda. Como é que a gente pode negociar isso numa conversa? Faz sentido? Sim ou não? É isso, gente. O adulto que reclama demais, ele sempre vai estar no fundo, nas entrelinhas, dizendo que eu não aprendi a pedir. Eu não aprendi a regular as minhas emoções. Eu não aprendi a me sentir seguro quando algo era desconfortável. Reclamar é um pedido de ajuda mal formulado. A pessoa ela tá precisando de ajuda, mas ela não consegue fazer esse pedido. A Kate está dizendo que está excelente. Temos dúvidas, temos perguntas. Eu estou aqui à disposição para fazer as perguntas para vocês. As respostas, na verdade. Quem tem pergunta aí sobre esse tema, bora fazer as perguntas. Para quem não acompanhou a live, vai ficar 24 horas aqui no Instagram. Então assista lá do comecinho. O Theo tá dizendo que faz todo sentido, que vai aplicar. Então, eu também falei um pouquinho sobre esse livro. Pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas. Esse livro aqui, ele tem pesquisa científica que fala que quanto mais você reclama, mais cortisol você gera no teu organismo. E você pode engordar, mais estresse você leva no seu organismo, né? E ele fala da experiência de ficar 21 dias sem reclamar, que é colocar a pulseirinha de um lado e toda vez que você reclama, você coloca ela do outro. E aí, se você conseguir passar 21 dias consecutivos sem reclamar, você conseguiu. E as pessoas achavam que isso ia ser, né, mel na chupeta, que ia ser super tranquilo. E aí elas entenderam que às vezes elas levavam mais de 3 meses para conseguir ficar 21 dias consecutivos sem reclamar. Então esse livro aqui é bem interessante. Eu vou ler uma frase, eu falei que eu ia ler, eu separei aqui. Uma das perguntas que as pessoas costumam me fazer é: mas será que não é necessário reclamar para conseguir aquilo que se deseja? E a resposta é mais fácil conseguir o que você deseja expressando a sua vontade, em vez de reclamar da maneira como as coisas são. Olha que interessante. O quanto que reclamar se torna automático e a gente nem percebe, e isso tem muito a ver com a nossa infância. Perguntas, estou aqui à disposição. Se vocês também quiserem baixar, está aí. Eu vou abrir aqui para vocês o Kindle. Peraí, que ele não está querendo abrir. Ele não tá muito. Se vocês quiserem baixar o meu e-book gratuito, está aqui no link da bio do Instagram. 7 segredos das famílias fortes, tá? O que tem nesse e-book? Você fala, mas eu já cresci, não vai me ajudar. Vai. Você pode pegar esses 7 segredos e aplicar na sua vida adulta, hoje. E se você tem filhos, sobrinhos, netos, e você acha que pode mudar alguma coisa, leia o e-book 7 segredos das famílias fortes. Então você vai aí, tanto na sua vida adulta como na sua vida, se você tem crianças aí, você vai conseguir ajudá-los. Então, quanto que coisas que acontecem na nossa infância interferem na nossa vida adulta e muitas vezes a gente nem faz ideia. Esse e-book é gratuito, está aqui no link da bio. Perguntas e afins, sim. Se não tem perguntas, eu vou encerrar a live. Vou dizer para vocês, muito obrigada, gratidão por terem ouvido, espero que vocês gostem. E de novo, a live fica 24 horas no ar aqui no Instagram e depois ela vai sair.
Se você não assistiu do começo, assista, porque essa live hoje foi sensacional. O quanto que a gente pode entender que reclamar também diminui e aí mina a nossa autoestima. Beijocas. Obrigada a todos. Gratidão.